Prazer Tudo conhecê-lo. bom? Prazer é todo Olá, meu. olá a todos. Aí já equipe de trabalho se conhecendo, né? O Brito, né? E o André. Então, se sintam apresentados. Vocês querem É, falar alguma coisa entre vocês antes de não, já começar? nos demos aqui as boas-vindas recíprocas. Espero que a gente possa ter aí bons debates. Sim, Uhum. sim. Espero que sim. E vamos começar. André, nós conversamos. Eu tô um pouco com frio na barriga, né? Eu acho que é uma coisa. Acho que acontece. Eu lembro que na gravação passada houve um certo frio na barriga, mas com o tempo vai se soltando, né? Rapaz, Bom, André. todo dia que eu vou fazer uma sustentação oral no tribunal, tem frio na barriga. Não existe não. Uhum. Quantos graus é que estão aí neste momento? Qual é a temperatura? Não, frio na barriga é outra coisa. Frio na barriga aqui no Ah, é? Brasil é nervosismo. Ah, tá bom. Aquela Aqui, pronto, sensação, aqui está Brito, mesmo frio. o Ah, frio na sei. barriga é aquela sensação que você tem quando vai fazer alguma coisa muito importante. Aí ele está Exatamente. dizendo que ele acha que vai passar. Na verdade, não passa, né? Ok. Não conhecia essa Vai fazer uma expressão, coisa então. importante. E vai, conclua, André. Não, toda vez que a gente vai fazer uma coisa importante, por mais que a gente já tenha feito, volta essa sensação que eu acho que é meio natural, necessária, inclusive. Uma vez o Chico Buarque disse que sempre tem frio na barriga. Pois E é, você... se ele diz, né? Quem somos nós, né? Se o Camões diz, né? Se o último Camões Camões diz. Brito, o André é um grande estudioso sobre Portugal. Quando você, na Ok. convivência, você vai ver isso. Não, eu sou um grande interessado em Portugal. Eu não sou um grande estudioso porque teria que Ah, ter tempo para estudar, mas eu me interesso muito pela história de Portugal e pela história da África por motivos óbvios, né? sim, Camões teve uma vida muito interessante. Sempre a viajar e sempre a fazer maluquices. Sim. Ele tinha uma casa, inclusive, na ilha lá do outro lado, era Madagascar, ou ele tinha Camões chegou a Madagascar? Não, ele tinha uma Andou casa por do todo outro lado. lado lá da África, não sei se era na ilha ou se era em Moçambique, eu não lembro. Eu sei que ele tem umas coisas que foram encontradas até há pouco tempo numa casa na África. Ouvi dizer que ele tem uma Mas mulher eu em acho que cada pode ter sido... porto. Hã? Ouvi dizer que ele tem uma mulher em cada porto. Né? Pois é. Soldado e Interessante, marinheiro. né? Ele tinha famílias, Isso. constituía as famílias dele por onde ia, né? Uhum. Mas Camões chegou a sair da Europa? Desculpa a ignorância. Sim. Acho que sim. Eu acho que Então, quando ele escreveu os Lusíadas, ele escreveu com uma certa propriedade, até de experiência Sim. própria. Então. Eu acho que isso é meio que um destino do português, né? Essa coisa da... Eu ouvi naquele do professor Saraiva lá, do Hermano Saraiva, que Portugal é constituído entre... na beira do mar e com a pressão dos povos que chegavam, né, no final ali da península. Então, só tinha duas saídas, ou era enfrentar ou era ir para o mar. E aí o mar também era uma saída possível para se alimentar, para se expandir, né? Exatamente, não havia crescimento na Espanha. A Espanha absorve todos os países à volta, tal como viram na América do Sul, não é? E depois, o resto da Europa tinham mais pessoas, os exércitos eram muito maiores, ou seja, nunca teria hipótese de fazer uma guerra continental ou sobreviver. Por isso, a única forma era o mar. Era o mar. E, contraditoriamente, é o país com as fronteiras mais antigas, né, preservadas. Né? Sim, desde o início. É uma contradição, né? Isso. Pequeno entre o mundo e o mar e se manteve estável por mais tempo nesses termos aí de fronteiras. Porque veja, o vizinho é a Espanha, não é? A Espanha é família, ao fim e ao cabo. Sim. O único país que invadiu Portugal foi a França, durante a altura de Napoleão. Sim. Quando Napoleão, a família real foge para cá. Exatamente, Napoleão era o medo da Europa, conquistou a Europa toda, à exceção de 3 pessoas que eu respeitava, que era o rei da Rússia,
Era o general britânico que o derrotou e era o rei português que foi para o Brasil e que o enganou. Que enganou. Ele conquistou território na Europa, parte, né, Lisboa, mas não conquistou depois o Rio. Ou seja, ele não podia ir para o Rio, estava bem tramado. Sim. Essa relação de além-mar aí português é interessante dos dois lados, né? Assim, sim. A gente tem essa expressão da além-mar aqui para fazer uma referência a vocês, né? A tudo que está do outro lado do mar. E, inclusive, uma das peças do Chico, ele tem uma figura, uma personagem que é um malandro, que quando ele assume a função de um grande vendedor, ele se chama Max Overseas, quer dizer, cara do outro lado do mar, né? Então essa relação está na cultura, né? Desse Atlântico entre nós e a África, né? É uma questão. É o triângulo, ao fim e ao cabo. Não sei se o Fábio contou, mas os meus bisavós eram do Brasil. Sim, não sabia. Sim, não a sua avó. Minha avó era mesmo índia nativa. O avô era português. Sim, então e a minha família... Você é um outro tipo de crioulo, né? Não um crioulo da recolonização. E o meu pai nasceu em África, ou seja, em Angola. Em Angola, né? Então, e cresceu no Brasil. Por isso andamos sempre... Você é um refluxo desse processo, né? Quer dizer... É normal, ao fim e ao cabo. Interessante. Existe muita gente do Brasil a ir para Portugal e depois a próxima geração vai para o Brasil e depois a próxima vai para Angola e depois Angola para Portugal e depois Portugal para o Brasil. Sim. E andamos sempre assim no triângulo. O meu bisavô era português angolano, nascido em Angola, mas... Está a ver? Por isso. Essa eu não sabia. E ele veio para cá por conta das coisas aí das ferrovias, na época da instalação das ferrovias. E aí meu pai, meu avô, meu pai foram todos eles ferroviários, então tem essas tradições interessantes aí, né? Tem essas histórias. Beleza, vamos nos encontrando aí no fluxo aí com certeza. Dessa história que não acaba, né? A gente sempre conversa com o Brito sobre a lusofonia. A gente pode até marcar um programa para tratar disso. E a gente entende que é importante ter dois projetos que se perderam no tempo, que é do Dom João VI e do José Bonifácio de Andrade e Silva, né? Infelizmente, foi um erro em independência brasileira que já conversei com o Brito sobre isso. Mas também entendo que não tinha condições também para ser outra coisa. Tem muita coisa aí nesse processo. Na verdade, assim, ele é um processo histórico dado, né? Não tem o que você fazer, você só pode analisar com a perspectiva de ver se há correções a serem feitas para o futuro. Mas ele não é um processo assim sem críticas, né? Sim. A gente conversa, então, no momento próprio a gente conversa. Bom, vamos então. Você me disse que viu o programa anterior, né, André? Eu ouvi o programa anterior. Você tem alguma coisa a dizer sobre a Amazônia, principalmente o texto polêmico da Cibele Laura? Eu acho que aquela história... Eu acho que quem precisava dizer uma coisa... Você é fã da Greta Thunberg ou não? Acho que não, né? Não pegou, né? Ninguém acredita na história dela. Chantagem. Olha, não, isso não é verdade. Não, eu vou te passar a palavra, André. Isso não é verdade. Aqui no Brasil tem pessoas que amam ela. É Greta Minions. Vai, André. Não, mas veja só, eu também não tenho nada contra ela, mas tem contra o discurso que tentaram construir a partir dessa coisa chantagista da criança, de tudo mais, do futuro. Exatamente. Mas eles nunca estiveram preocupados com o futuro das crianças brasileiras, especialmente das pretas e pobres, que morrem nas favelas, tomando tiro, né? Então, a grande questão é o seguinte, eu já falava, inclusive eu falo isso geralmente para o Fábio, que se a gente não adotar uma postura internacionalista, a gente não consegue compreender por que o trabalhador europeu tem uma qualidade de vida razoavelmente boa
e muito melhor do que é comparado com o trabalhador da América Latina, sem entender que isso é um processo global, né? Mas fazendo uma remissão à questão nacional, o fato concreto é que a Amazônia é território das Américas, né? Da América Latina, principalmente da América do Sul. E aí, a soberania, a nossa soberania, muito embora esse seja um conceito que está em risco há muito tempo, ela diz que é o seguinte: se o mundo quer garantir a Amazônia, que garanta o desenvolvimento, né, de forma global, garanta o desenvolvimento justo e digno dos países que têm a Amazônia legal definida dentro dos seus territórios. Porque, veja só, o Cristóvão Buarque fez uma fala muito interessante. Eu quero internacionalizar tudo. Eu quero internacionalizar o sistema de seguridade social da Europa. Sim, aí sim. Eu quero internacionalizar o fim das fronteiras alfandegárias para que a gente possa passar como trabalhador para onde a gente quiser fazer, onde tudo possa acontecer. Eu quero internacionalizar o estado de bem-estar social. Eu quero internacionalizar o modelo democrático, com respeito, inclusive, aos modelos desenvolvidos em outras áreas. Então, não adianta querer internacionalizar só a Amazônia. Mas também, internamente, eu digo o seguinte: faz parte da nossa soberania o pré-sal, faz parte da nossa soberania todos os outros recursos naturais, e não só a Amazônia, para falar para Bolsonaro que esse discurso é um discurso medíocre, tacanha, e um discurso também, e aí a gente tem que dizer que são dois, que usa esse nacionalismo tacanha como argumento, né? Discurso pobre, porque eu não posso defender a Amazônia e deixar que o pré-sal seja entregue, como ontem foi entregue o primeiro leilão, né, o primeiro lote de leilões do petróleo brasileiro, que é também um instrumento de desenvolvimento do Brasil que está sendo entregue. Então, eu não posso garantir o que aconteceu na Amazônia, né? O que aconteceu com o leilão do pré-sal, que eu não conheço a notícia? Ontem foi o primeiro leilão primeiro lote de leilão do pré-sal que foi vendido agora, né? Em fevereiro devem assinar os contratos e tem mais leilões aí para frente. Então, leilão de recursos naturais brasileiros, empresas privadas para empresas multinacionais. Para mim isso é uma facada. Na verdade, tomando conta de um recurso natural fundamental para nosso desenvolvimento aqui como país. Vai correr bem, André, vai correr bem. Vendam tudo. Bom, antes eu perguntar o que eu tenho que perguntar para o Brito, Brito, conta um pouco para o André sobre o problema do petróleo, que para nós não é surpresa que você falou do que aconteceu em Angola e que você me disse que, assim como eu também me sinto convencido, que a prisão do presidente Lula tem a ver com petróleo. Conta um pouco sobre a experiência de Angola. Eu, na minha opinião, pelo que eu vejo, o petróleo é uma maldição. Sim. Ou seja, são raros os casos em que o petróleo é usado para ajudar o povo, se começarmos a olhar bem. Geralmente, quando tu vês o petróleo, o que é que acontece? A primeira coisa que fazem as elites no governo é deixarem de investir nas pessoas. Porquê? Porque as pessoas são apenas um incómodo, ao fim e ao cabo. Ninguém quer uma população que tenha inteligência, não é? Que tenha educação, que saiba decidir e que saiba ver o que é que o governo anda a fazer, que é também o que não interessa. Ou seja, sempre que há petróleo, há uma forma dessas famílias mais ricas de conseguirem controlar o país, porque têm uma fortuna gigantesca, como se vê na Arábia, por exemplo, com os sauditas e por aí em diante. E voltando ao tópico de Angola e do Brasil, eu comparo sempre os dois. Não é? Eu estou aqui de lado, não é? Eu vejo os dois países. Eu lembro-me de um Brasil antes do petróleo e um Brasil depois do petróleo. E qual é que é a maior diferença que eu vejo no Brasil antes do petróleo? Em que tinha realmente um presidente Lula que sobe ao poder com uma premissa muito, muito simples: trazer igualdade verdadeira. Ou seja, trazer a educação às pessoas, porque uma pessoa educada, ao fim e ao cabo, consegue ter um nível alto de educação. Nível alto de educação vai levar a um nível alto de tecnologia. O nível alto de tecnologia não só aumenta o ordenado, a qualidade de vida, mas como também conseguimos estar a exportar essa tecnologia para outros países. Em vez de estar só a investir a exportar recursos naturais, madeira, petróleo e por em diante, isso não desenvolve o povo.
Ora, qual foi o problema? Quando se descobrem, neste momento, as reservas petrolíferas do Tupi, eu creio que são as terceiras maiores do mundo, não? Ou as segundas? Sim. Eu não sei se o Brasil consegue superar a Venezuela. Tenho essa dúvida. Não, acho que é a terceira, Mas são grandes, né? São grandes. São grandes. O que é que se nota? O dinheiro corrompe. Aquela disponibilidade agora de uma fonte de petróleo através da Petrobras, que foi inicialmente explorado pela Petrobras, né? Isso agora estar a privatizar é novidade. Mas quando vem tanto dinheiro é quase como na Sonangol. A Sonangol, a presidente da Sonangol era a filha do presidente de Angola, o presidente da República. Ou seja, começamos a ver como é que o petróleo corrompe qualquer sistema. Mesmo que seja um sistema socialista, a verdade é que as pessoas já têm uma vida e quando vêm muito dinheiro a passar à frente dos olhos dela, 10 milhões de reais, 100 milhões de reais, 1 bilhão de reais, é muito difícil ficarem com as mãos limpas, ao fim e ao cabo. E eu creio que foi esse o grande problema. Começámos a ter cada vez mais gente a querer tirar um bocadinho de dinheiro do petróleo, cada vez mais, e desvirtuou-se por completo o projeto. Ou seja, tal como eu digo, petróleo é uma maldição. Como nós costumamos dizer, o ser humano não é santo. E portanto, eu acho que é um grande feito o que aconteceu. Mas qual é que é a vossa opinião de quem está lá dentro? Eu concordo. Eu concordo com você, mas falo o seguinte, eu estou menos falando do petróleo como sobre o que o petróleo pode dar, porque aqui a conversa sobre petróleo ela é um pouco antes. Né? André, eu acho válido a gente você colocar na conversa aí, a gente falar das cidades daqui do Espírito Santo e também do Norte Fluminense que a gente já visitou e é problema, vai. A gente conhece esse poder devastador da lógica do petróleo. Existem cidades aqui que passaram de locais bucólicos a centros de exploração do petróleo com um profundo processo de empobrecimento da própria população pobre, né? Porque é irônico, não é? de vida pioram, não melhoram, né? Pois é irônico, é uma maldição. Só que, de toda forma, até a decisão de não explorá-lo deveria estar preservada com uma decisão soberana do país, né? E a grande questão, assim, a crítica que eu faço é introduzir o petróleo nessa discussão para dizer que o governo federal não pode se dizer soberano para defender a Amazônia, que, na verdade, ele quer permitir a exploração quanto mais voraz da Amazônia, inclusive com o apoio dos Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, permitir a exploração do petróleo por empresas multinacionais, porque o petróleo criou no Brasil um sentimento de nacionalismo grande, né, durante a luta pela criação do petróleo é nosso, que resultou na criação da Petrobras, que manteve, inclusive, de certa forma, com todos esses efeitos nocivos que você já falou aí, mas desenvolveu uma tecnologia na área de petróleo própria, né? O Brasil tinha era ponta, né? Então, eu tenho outras discordâncias sobre essa leitura em relação ao governo Lula e tudo mais. Eu sou um crítico da política do governo Lula em relação a isso, mas assim, a gente poderia, para essa conversa, dizer que o governo Lula conseguiu melhorar a distribuição de renda nas camadas mais pobres e tudo mais, mas eu tenho que dizer que ela, na verdade, durante esse governo, o acúmulo de poder político e de poder econômico nas elites foi muito grande, maior do que no governo Fernando Henrique, o que resultou no processo do impeachment de Dilma e nessa série de reformas que nós estamos passando agora, reformas constitucionais que estão destruindo a nossa Constituição e o nosso pacto social que foi criado em 88 na saída da ditadura, né, de 64. Ou seja, desvirtuou o projeto socialista, nesse caso. Oi? Desculpa? Desvirtuou. Ou seja, desviou a intenção. Sim. Talvez nem tenha sido um desvirtuamento que fosse condição do modelo de transição democrática que a gente fez, que foi consentido pelo próprio grupo que se colocou no poder através da força. Então, talvez já tivesse meio que determinado pela forma, mas quando a gente faz uma Constituição em 88, o grupo que ganha esse debate constituinte nos trouxe muito mais à esquerda, nos trouxe para um modelo de transição
para um modelo social democrata, vamos dizer assim, né? E que agora não, agora é aprofundamento do neoliberalismo já tardio, né? O mundo abandonando o neoliberalismo e a gente caindo de cabeça nele. Já viram como é que resultou nas outras terras, né? Os Estados Unidos é o melhor exemplo. As pessoas são muito felizes com o neoliberalismo, que ele é ótimo. Sim, sim. Em Portugal, inclusive, esta semana ganhou pela primeira vez um partido liberal. Temos agora um deputado liberal, pela primeira vez. E o que ele promete é bom, é menos impostos, é o que ele promete. Está bem, mas menos impostos também quer dizer que é menos dinheiro para os serviços públicos, não é? Sim. E nós gostamos muito da saúde pública, gostamos muito da educação pública. Da educação pública, lógico. Mas eu acho que seria... né? Eu acho que seria interessante lembrar a gente contar, até mostrei um pouco pelo Twitter. Aliás, eu quero saber primeiro, o tema que é proposto nessa gravação, que talvez eu não sei se vai ter tempo para falar aqui, é sobre a questão dos partidos políticos. E a gente, talvez o que você está vendo em Portugal é o que a gente já viu aqui, que é o caso do Pato Amarelo, que o André pode explicar melhor. O que a gente viu, né, André? O Brasil está mais avançado, né? O Pato Amarelo. Acho que a gente precisa... Vamos para o partido político, senão a gente vai conversar sobre muita coisa. Tá, então, assim, daqui até 9h35 você pode falar do partido que você é presidente, que é o PSOL. Eu não vou sequestrar sua narrativa, não, mas você pode falar eu não sei se vale a pena assim, pessoalizar. Eu posso falar que o PSOL é um partido de orientação socialista, mas assim, talvez hoje, numa caracterização real dele, ele é mais anticapitalista, necessariamente. A pessoa não precisa ser exatamente declarado socialista, consciente do que é o socialismo, do que é o comunismo, mas é um partido anticapitalista, com correntes, um partido de correntes. Então, dentro da estrutura partidária se organizam vários outros pequenos partidos, né, do ponto de vista funcional, que tem identidade quanto ao objetivo, que é o socialismo, mas às vezes tem alguma diferença na tática de como chegar a esse processo, né? Então, ele nasce do esfacelamento do PT em 2005 por conta do mensalão. A primeira corrente que vai para o partido, ela inclusive nem está mais no partido, já foi criar a rede. Mas, naquele momento, 3 deputados, a Luciana, o Babá e a Heloísa Helena, são expulsos do PT porque votaram contra a reforma da Previdência. Na verdade, votaram a favor do programa do PT, né? Eles foram leais ao programa partidário, mas contra a orientação conjuntural, naquele momento ali, da direção do partido, que tinha resolvido agora no poder fazer uma reforma da Previdência. E aí esses 3 votam contra e são expulsos, e depois, quando aparece o mensalão, que está relacionado... Mensalão é uma... Foi muito conhecido em Portugal. Tá, tudo bem. Não, tudo bem. Toda a gente falou do mensalão, por isso. Aí a compra de votos para essa primeira reforma, inclusive com a participação do PSDB nessa reforma, aí aí um racha na área... no setor parlamentar do PT, que vai engrossar a criação do PSOL. É um partido que nasce no descenso da esquerda, quer dizer, a esquerda está perdendo, está em vias de perder a capacidade de crescimento que teve a partir da criação do PT e até aquele momento. Óbvio que os governos Lula vão ser muito bem avaliados, mas os governos Lula e Dilma são o ocaso, né? São o último momento da esquerda no Brasil até esse momento em que a gente vive hoje. Então, é um partido de resistência, né? De resistência contra o crescimento da direita, contra a própria ida do PT, da estrutura partidária do PT, para uma situação de centro, né? E fazer os acordos com o centro, usar da velha política. Sim. Mas é um Tem que sobreviver, né?
É um partido que ainda não tem uma definição de qual é a linha política final, porque ele ainda é um partido em construção. Sim. Pronto, ou já quer concluir mais alguma coisa, André? Não, eu estou fazendo só uma avaliação, não estou falando que é bom ou se é ruim, eu estou dizendo que é isso, né? Se eu tiver vou falar alguma coisa a colocar... Eu vou falar do Partido dos Trabalhadores, pegar aí os 3 minutos, 3 a 5 minutos, aí vocês debatem, né? Bom, o Partido dos Trabalhadores é um partido que foi fundado na redemocratização do Brasil, na década de 80, que, segundo dizem alguns, era uma teia de gatos, porque pegava pessoas de várias correntes políticas. Você tinha intelectuais como o Sérgio Buarque de Holanda, pessoas do movimento sindical, né, como o próprio presidente Lula, né? E o partido foi crescendo, né, principalmente como essa figura da esquerda, né? E aí, em 2002, principalmente pela situação econômica do Brasil, o presidente Lula foi eleito e teve aí o que nós já falamos sobre o governo do período Lula. E a partir de 2011, acreditem na Santa Dilma, houve todo um processo de infiltração que ia, né, que é o tal do PT, do petismo jurídico, né? Então, o pessoal com muito estaria o Tarso Genro, o Fernando Haddad, Dilma Rousseff, Zé Cardoso, que fez todo o processo de 2011 de procurar sabotar o Partido dos Trabalhadores por dentro, né, de você fazer infiltração. O governo Dilma chegou a fazer leis procurou fazer leis de caráter fascista, né, como, por exemplo, a questão da delação premiada, e o próprio PT jurídico, conforme diz o Duplo Expresso, fala que não, eu estou falando, peraí, depois você contesta. O próprio PT jurídico, ele tem feito esse papel de ser a pinça da finança para sabotar o partido por dentro. Surpresamente falando, a equipe do Paulo Pimenta, ganhou na Mega Sena, que é a loteria aqui no Brasil, e se supõe, como diz o Rubem Gonzalez, que a Mega Sena, nas votações mais importantes, você vê Mega Sena acumulada. Então, eu não acredito mais em Mega Sena. E parece que o PT jurídico vai usar esse dinheiro da Mega Sena para ganhar a presidência do PT, para entrar no sistema do golpe da finança. O risco do Partido dos Trabalhadores é virar o Partido Socialista Francês, que já revelou o presidente da República e hoje tem 30 deputados e separou da base. Quer contestar alguma coisa, André? Não, eu nem tinha falado nada aí durante a sua fala, não. Estou aqui ouvindo não? tranquilamente. Eu já conheço essa história. Eu acho só que essa história ela é um pouquinho desquadrada dos objetivos macro, né? Assim, a própria carta ao povo brasileiro mostra que não precisava sabotar o PT, que o PT já tinha se sabotado quando fez, no final da eleição, né, de 2002, uma carta dirigida, entre aspas, ao povo brasileiro, mas, na verdade, era dirigida ao setor financeiro, que dizia que ia cumprir os contratos, que não ia mais discutir a questão da dívida pública. A gente conseguiu, inclusive, e numa atuação bonita da pequena bancada do PSOL no parlamento, incluir a auditoria da dívida pública na LDO de 2015, 2014, eu não lembro, e foi vetado pela Dilma, né? Então, assim, há um processo todo de alinhamento ao esses setores tradicionais da política e da economia brasileira. E eu lembro que já falei isso em umas reuniões que eu fiz com o MST, que no final do governo Fernando Henrique, a bancada ruralista, por exemplo, só para dar um exemplo, ela tinha 46 parlamentares no Congresso Nacional, então unindo Câmara de Deputados e Senado. Na eleição de Dilma, ela tinha 204.
inclusive com partidos de esquerda se colocando dentro da bancada ruralista, parlamentares do PT e do PCdoB se considerando ruralista, dentro da bancada ruralista, para mostrar como que esse setor, só esse, eu não estou falando dos outros, precisava fazer um estudo sério dos outros, como que esse setor cresceu durante os períodos dos governos Lula-Dilma, e como ele vinha em descenso dentro dos governos do PT, do PSDB. Aí você vai falar, não, mas é porque o PSDB era contra eles? Não, é porque tinha uma cultura social, um caldo social cultural e uma oposição a esses setores que os expunha de uma forma tão evidente que fez com que eles perdessem poder político naquele momento, pelo menos número de vagas no parlamento. Já no governo Dilma-Lula, eles passaram a integrar a base do governo, então cresceram de novo. Então há muitos erros aí a serem discutidos sobre essa experiência do PT no poder, mas ela se deu, né? E a gente tem que discutir para não repetir. Eu quero reservar um espaço agora para você, né? Já que a gente é uníssono em relação aos partidos de direita, conta um pouco sobre como são os partidos de direita no Brasil, que eu acho que é o reflexo colonial, né? Na verdade, os partidos de direita no Brasil... Você está pedindo para mim, Fábio? Eu estou pedindo. Tá. Os partidos de direita no Brasil, a gente pode quase que se remeter a duas ou três organizações partidárias diante da década de 50, né? Da UDN você vai falar. Da UDN, até da própria, hoje, em reconstrução da aliança... qual é o nome da integralista, né, da Aliança Nacional Integralista, e isso, na verdade, quando a gente vai fazer a árvore genealógica dos partidos políticos hoje, você vai ver que o que tem hoje na direita deriva desse núcleo muito pequeno de partidos aí. Por outro lado, o que tem na esquerda deriva do PCB, inicialmente, do PDT, do PTB, PDT, e depois a criação do PT na década de 80, com uma nova organização da classe trabalhadora, porque a primeira aconteceu lá no início do século XX, com a presença marcante do PCB, que depois se divide em PCB e PCdoB, né? Mas são essas duas raízes das árvores genealógicas dos partidos no Brasil. Os partidos de direita no Brasil são manifestamente fisiológicos, né? Hoje aparecem aí novos partidos. Em que sentido? Fisiológicos. São aqueles que dependem que fazem acordos para se manter no poder, negando o programa, negando tudo e vivem fisiologicamente do poder. Quer dizer, eles não conseguem ter vida própria fora do poder, né? Nós aqui chamamos disso contorcionistas. Exato. Então vão se adequando, tanto que fazem parte de governos como o do PT e fazem parte de governos como o de Fernando Henrique, Collor de Mello, não há diferença. Né? No meio disso tem um bloco, só para a gente não negar isso, tem um bloco que se constrói durante o período da ditadura, que é o PMDB, que em determinado momento foi o partido da esquerda consentida, né, em que se agruparam vários grupos, inclusive grupos que criaram o PT, que recriaram o PDT depois da abertura política, e esse grupo hoje se mantém como grupo de centro, que é o grupo que está presente nos vários governos desde então, sendo talvez o poder de fato ali, né? Aquele que define o jogo político de fato. Só fazer uma pequena ressalva, acho que o PCB era a esquerda clandestina, né? Que você tinha também pessoas de várias tendências que iam para o partido também, né, André? Não, sim, ficaram dentro do PMDB durante o período da ditadura, depois se organizaram, reorganizaram, ficaram clandestinos durante a ditadura de Vargas, mas é o partido mais antigo do Brasil, né? Em exercício, né? Bom, vamos para a Europa agora. Eu quero saber dos partidos políticos em Portugal, mas antes eu quero saber como é que você vê as eleições em Portugal, que eu soube por acaso, que eu não acompanho muito sobre o continente europeu. Connosco foi uma festa, desta vez. Ou seja, em Portugal nós tivemos a ditadura, não é verdade? Debaixo de António Salazar, durante 40 anos.
E é aquilo que se chama uma ditadura muito aborrecida, porque durante essa altura nem republicanos governaram, nem monárquicos governaram, nem comunistas governaram, nem socialistas governaram, não governou nenhuma tendência daquelas que se viu na Europa, ao fim e ao cabo. Governou foi um contabilista bastante aborrecido, mais preocupado com quanto dinheiro estava no cofre. E pronto, tem coisas boas e tem coisas más. Uma coisa boa, por exemplo, é que nos evitou das guerras mundiais. Portugal foi um dos poucos países que não se envolveu de propósito na Guerra Mundial, nem foi invadido pela Alemanha, nem foi invadido pelos americanos. Por isso, sempre esteve muito protegido da destruição que aconteceu na Europa, o que foi bom e o que foi mau, porque também mudou nada. Ou seja, em 100 anos podemos dizer que Portugal ficou praticamente na mesma. Em 74 e em 75 dá-se a Revolução, em que temos depois aquela interferência que nós já sabemos tanto da América como da Rússia, para tirar os territórios fora da Europa a Portugal, que era o que estava em Angola, Moçambique, Tomé, Guiné-Bissau, Timor-Leste e por aí em diante, para dividir tudo. E Portugal muda de governo completamente, de um governo aborrecido para um governo completamente socialista. E a partir desse momento apenas foram permitidos governos à esquerda, ao fim e ao cabo. Ou seja, o nosso panorama político em Portugal vai de esquerda a esquerda. E é mesmo assim. E depois tem uma esquerda mais à direita e uma esquerda mais à esquerda. É um bocado estranho estar a falar nestes termos. Portanto, se eu falar de direita ou de esquerda, é preciso ter isso em consideração. Porquê? Porque mesmo a direita em Portugal é muito a favor da saúde pública, ao contrário dos neoliberais, por exemplo. É muito a favor da Europa, por exemplo, em vez de ser só tradicionalmente nacionalista. A nível de religião, Portugal não é tão religioso como o Brasil, por exemplo. Ah, é mesmo? Ou seja, sim, embora 97% do povo é católico, não temos evangélicos, praticamente, ou assim em número muito reduzido, mas apenas 3% a 4% vão à igreja ao domingo. Ou seja, a religião ocupa um lugar muito diferente em Portugal. Porquê? Porque temos também que ver qual é que é o papel da religião em Portugal. Portugal existiu por causa do Vaticano. Foi preciso pagar muito dinheiro ao Vaticano no século XI. É mesmo? Sim, para permitir que Portugal exista e que não seja absorvido por Espanha. E também garantir que a Sul não seja invadido pelos países islâmicos, pelos reinados islâmicos, que fazem fronteira com Portugal, ao fim e ao cabo. E Portugal era islâmico também, é preciso também recordar isso. Foi só a partir do século X que virou cristão. Em 1146, né? Que é então, exatamente. Foi então quando o Papa reconheceu. Vai. Portanto, as pessoas entraram... Eu só vou fazer uma pausa aqui. É porque, assim, pelo que eu estudei, que Portugal e Espanha eram católicos, mas você tinha uma resistência interna. Então, não... mesmo que tenha 700 anos de dominação, houve uma resistência interna de não ser islâmico. Então, sim, isso... sim. Como é que eu ia dizer? Nem aquecia, nem arrefecia. A religião sempre foi imposta aos portugueses, nunca foi propriamente abraçada. Sequer é a melhor maneira de eu expressar. Portanto, as pessoas veem a religião como uma empresa, o Vaticano como uma empresa. A presença do Vaticano é muito forte. Ou seja, as pessoas encaram o Vaticano como uma empresa que ganha clientes e que também força o conjunto de regras. Portanto, os portugueses seguem as regras, ao fim e ao cabo, somos católicos e tudo mais, mas não abraçam a religião. Isto para mim é uma coisa que eu sempre fiquei muito surpreendido quando eu crescia. Eu ia à igreja, todas as crianças geralmente vão à igreja em Portugal. Mas depois, quando eu comecei a viajar, eu descobri outras religiões. Descobri os evangélicos, descobri os batistas, muitas outras. E reparei no carinho que davam aos crentes, às pessoas na igreja. Ou seja, o querer trazer a pessoa de volta à igreja, enquanto que em Portugal isso não se encontra. Não existe muito essa relação do padre ou da própria comunidade de querer trazer as pessoas e tornar a igreja agradável. Mas e Fátima, Brito? É mais para visitante estrangeiro? Não, Fátima continua a ser importante, mas Fátima é algo que é quase herege, ao fim e ao cabo, porque não é o nome da mãe de Cristo, não é verdade? Nós chamamos Fátima, Fátima é um nome árabe, também, se reparar. Sim. Ou seja, é anterior ainda à parte cristã. E a igreja vê isso assim não vê com muito conforto a adoração que se faz a Fátima em Portugal.
Porque não se adora Jesus Cristo, mais uma senhora, que é tipo a vossa mãe d'água, creio eu. Equivalente. Bom, mas mas conte um pouco sobre. Então, os partidos políticos que tem em Portugal, a maioria é de esquerda e vem essa inovação de direita. É isso que você quer, portanto, nos dar a entender. Pela primeira vez, nós temos um partido de direita em Portugal, com um parlamentar, que é o Chega. Só que o Chega também não se pode dizer assim, em comparação ao Brasil. Eles copiaram esse Chega do Brasil, que aqui no Brasil tinha um movimento chamado Chega também, vai. A sério? Se calhar foi copiado aí. Sim, isso é a reorganização da esquerda, da direita internacional. Esses processos aí, inclusive, porque o Chega, eu não consigo dizer... Né? O Chega é de direita. Educação pública. O nosso Chega aqui é a favor de educação pública até. Pois ou seja, mas Chega, só que sem dinheiro público não tem, né? Este Chega é um bocado mais português, ou seja, é a favor da educação pública, a favor da saúde pública, é bastante socialista até, é de esquerda. Mas aqui, em comparação a Portugal, é direita. Né? Para vós seria provavelmente esquerda, se aí fosse. Mas para nós é direita. Mas me desculpa, Brito e Fábio, me permita uma não, ponta. Fale. Essa questão acho que ela é fundamental, porque o que a gente separa como de esquerda e de direita na América Latina e possivelmente nos outros países que ocuparam o bloco do terceiro mundo, né, naquela outra divisão internacional, significa abaixo da linha daquilo que é o mínimo reconhecido mundialmente como garantia fundamental. Os partidos de direita no Canadá também são a favor do sistema de educação, de saúde pública e de educação pública que eles têm lá. Isso é inegociável. Isso é uma exatamente. Conosco também. Sim. Isso é fundamental que a gente marque. Aqui nós, às vezes, somos chamados de comunista, e eu sou comunista, né? Outras pessoas são, mas todos que são defensores, por exemplo, da educação pública são considerados comunistas. Há uma doutrinação de direita muito antiga no Brasil, né? Que destruiu a relação da população com os direitos sociais. E hoje a gente vê como é fácil atacar esses direitos. Agora, a última proposta de emenda à Constituição que foi apresentada agora há pouco tempo está acabando com a justiça do trabalho no Brasil, que é uma justiça criada lá no período de Getúlio, para mediar, olha só, para mediar a relação entre capital e trabalho. Se não houvesse justiça do trabalho, talvez a classe trabalhadora já tivesse até se organizado mais contra o capitalismo bancado pelo Estado brasileiro. E conosco é irônico, porque os maiores votantes do Chega vêm de províncias comunistas, que deixaram de votar no Partido Comunista Português e pela primeira vez votaram no Chega. Ou seja... os sindicatos estão a apoiar o Chega. Os sindicatos estão a apoiar o Chega também. Ou seja, chamar de... conclua que eu vou... Então fala para mim, só, Brito, qual é a grande bandeira do Chega para a gente entender esse movimento aí? A maior ironia de todas é que há um partido de direita e a maior bandeira deles é contra o capitalismo, ou seja, contra a elite que governa. Por isso é um partido de direita. Porquê? Nós temos dois grandes partidos, que é o PS, Partido Socialista, e o Partido Socialista Democrático, PS e PSD, que governam há 40 anos. E um diz que é de direita, outro diz que é de esquerda. Embora ambos digam socialista no próprio nome. Só para dar uma ideia de como é que nós estamos. E a verdade é que aconteceu o mesmo como no PT, ou seja, tornaram-se muito grandes, o poder corrompeu também, então é casos de corrupção em cima de casos de corrupção, e as pessoas veem isto. E, portanto, a bandeira do Chega é combater isso, é contra o capitalismo, porque os bancos são o maior financiador desses dois partidos. O governo faz resgates a esses bancos. Nós pagámos já qualquer coisa como 17 bilhões de euros a bancos privados. Ou seja, 17 bilhões de euros que não foram para a educação. A educação em Portugal e a saúde custam 4 bilhões de euros ao ano. E nós pagámos 18 bilhões de euros para bancos privados. Isto na cabeça do português foi... Mas que é isto? Eu não estou a pagar do meu bolso para esses senhores já gordos, não é? Levarem mais dinheiro para casa. Sim.
Sim. Portanto, Quer dizer, olha o conceito, olha olha a própria bandeira de um partido chamado de direita, que tem uma noção muito evidente da relação de classe, porque isso é uma relação de classe, né? Essa é a luta de classe, quer dizer, eu estou produzindo para que a minha riqueza seja acumulada pelo sistema financeiro, eu não quero mais isso. Aí diz, eu não quero pagar imposto para enriquecer os ricos. Isso é uma consciência de classe. Não estou nem fazendo defesa desse partido que eu não conheço, mas é muito diferente do que acontece aqui, né? Os três partidos que mais cresceram foi o Chega, que teve um parlamentar e que é contra a corrupção ao fim e ao cabo, é a maior bandeira, levar mesmo a tribunal quem rouba. A gente já viu esse filme, né, André? Contra a corrupção, né? Depois temos o outro, que é o Iniciativa Liberal, são os liberais, também pela primeira vez temos liberais, que receberam muito dinheiro, ninguém sabe muito bem de onde, porque tiveram uma campanha quase milionária pelas ruas. Nunca vimos tanto dinheiro gasto em outdoors como isto. E conseguiram também um parlamentar, mas a ideia desta iniciativa liberal é reduzir os impostos só por si. Ou seja, não é propriamente melhorar o sistema. E depois tivemos um livre. Um livre é capaz de ser a verdadeira esquerda, ou a esquerda para nós. Nós agora estamos muito indecisos como é que devemos chamar isto. Se é extrema esquerda... Mas a geringonça é o quê? É um somatório? É uma união de partidos de esquerda, é isso? Livre? Não, livre é muito pequenino. Geringonça. A geringonça não vai acontecer este ano. A geringonça foi o Partido Socialista, que era o partido mais gordo, né? o dos capitalistas, que fez uma união com o Partido Comunista Português, que era o partido mais respeitado e mais antigo em Portugal, com o Bloco de Esquerda, que era o partido mais esquerda radical, ao fim e ao cabo. Que antes se pensava que eram incompatíveis. Mas eles lá se entenderam. Mas, entretanto, a esquerda radical não ficou muito feliz com o Bloco de Esquerda, porque disse que eles são venderam-se ao PS, ao fim e ao cabo, o Partido Socialista. O PCP também perdeu grande parte dos votantes, porque deixaram de ter o apoio dos sindicatos. E disseram, porque o governo grande, o PS, é contra sindicatos, odeia sindicatos. E o PCP ficou calado. Ou seja, quando houve greves, o PCP até disse, vão para casa, deixem estar, isto não é como vocês pensam. Nunca se viu o PCP fazer tal coisa. Sempre que havia uma coisa destas, o PCP era o primeiro a ir para a rua e fazer barulho. Lógico. Então eles ficaram muito desanimadas. Quer dizer, o PCP também se vendeu. E se não se vendeu, pelo menos ficou calado em 4 anos, que não devia. Portanto, nós também tivemos a nossa greve de camionistas, também tivemos a nossa greve de enfermeiros, tivemos a greve de professores, e o PCP nunca só viu. Deixou-os, abandonou-os. E agora viu-se nas eleições, votaram Chega. Quer dizer, este ao menos se preocupa connosco. Bom, não vamos ter geringonça e ninguém sabe muito bem como é que vai ser o governo, porque ninguém ganhou a maioria. O PS ficou com 38% dos votos, o Bloco de Esquerda com 10%, também não é para a maioria, precisa sempre de 3 partidos para lá chegar. E ninguém quer agora fazer uma coligação com o PS, porque o PS é corrupto, realmente é sujo, ninguém se quer aproximar dele, só perdem eleitores quem se aproxima deles. E pronto, não sabemos muito bem como é que vai ser. E os próximos 4 anos. Mas vão ser interessantes, está a ser uma festa. Mas, Brito, me permita aí fazer uma questão ao Brito. Vai. O que a gente tem ouvido na imprensa internacional, pelo menos aqui no Brasil, é que isso garantiria a possibilidade da esquerda fazer um governo sem precisar negociar com outros blocos, porque você teria aí a possibilidade do PS negociar com a esquerda, com o bloco de esquerda, e construir um ministério a partir dessa coligação toda de esquerda. Inclusive, eu ouvi falar assim, reeditaram a geringonça. Então, quer dizer, isso não é tão simples assim. Hoje de manhã vieram dizer que não iam fazer isso. O Bloco de Esquerda queria fazer isso, e era o único, mas o PCP diz que não. Que se o Bloco de Esquerda fizer uma coligação agora com o PS, eles não apoiam o PS todo. Porque queimaram-se. O PCP perdeu perto de... Quanto é que foi? 110 mil votos. Isto em Portugal é bastante. E assim, eles não, é uma sangria. A esquerda está a cair por completo. Apenas a esquerda com um discurso mais inflamado. Ou seja, a extrema esquerda, assim na brincadeira como chamamos, é a única que cresceu. E todos os outros desceram. Ao fim e ao cabo, as pessoas estão muito desanimadas. E têm que se reinventar. Ou Desculpa, repete isso. Extrema esquerda, o que ela diminuiu? Aumentou.
Aumentou, né? Ou seja... então você falou uma coisa interessante. Veja só, qual é a grande crítica que a gente faz aos governos Lula, Dilma, inclusive a última eleição agora pós-governo Dilma, né, depois do golpe de 16, que é a seguinte: nós sempre apostamos que a radicalização da pauta da esquerda era uma garantia de divisão do eleitorado que, por exemplo, foi para Bolsonaro nessa eleição. Ok. O que aconteceu? Acho que sim. É semelhante. Quem se colocou como antissistêmico foi Bolsonaro e uma outra figura secundária aqui, mas que tem que ser estudada pela esquerda pelo desempenho eleitoral dele, foi o Cabo Daciolo, um ex-integrante do PSOL, de natureza neopentecostal, mas muito, muito complicado, militar e tudo mais, mas que conseguiu ter mais votos do que o candidato do PSOL na eleição, que foi o Boulos. Okay. O Boulos é uma figura de movimento social, mas que não conseguiu radicalizar o discurso de esquerda ao ponto de conquistar um insatisfeito com o sistema. Ficou no meio termo lá e também fazendo uma certa referência ao Lula. Quer dizer, eu tenho sustentado, e alguns amigos têm sustentado, que nós precisamos radicalizar a pauta da esquerda. Dizer, é de esquerda mesmo, a também proposta concordo. É essa, é garantir o Estado, garantir o crescimento a partir do Estado, desenvolvimento econômico a partir do Estado, e a democracia quanto mais ampla possível no controle da coisa pública, mas também no controle do enriquecimento desmensurado, né, da concentração de renda. Quer dizer, isso está apontado aí pelo que você está me falando, então, né? Portanto, temos um PS e um PSD que protegem a classe capitalista, ao fim e ao cabo, a classe bancária por completo, protegem-na mesmo, com unhas e dentes, e conseguiram entrar dentro do interior, ou seja, as pessoas do interior menos informadas continuam a votar neles, porque dizem o PS dá, o PSD dá, mas não dá nada, e são o nosso dinheiro de impostos. Eles dão 100, mas tiram 200, ou seja, não... há muito descontentamento e há uma radicalização, tanto para a direita como para a esquerda. Quanto mais radical se vê agora o discurso da esquerda identitária, por exemplo, mais aquela direita que quer combater a corrupção, mais cresce também, neste momento. Bom, você quer concluir, André? Porque eu tenho uma coisa para falar. Não, eu só estava querendo esse apontamento para saber se essa leitura tinha adesão ao que ele estava falando aí. Então, acho que sim, acho que nós perdemos quando tentamos fazer acordo com o sistema para ganhar a eleição, que é uma discussão pragmática muito presente aqui. Não vamos deixar de ser tão de esquerda porque aí ganha a eleição. Quer dizer, no mundo todo está acontecendo o contrário, né? Eu acho assim, fazendo uma observação do que vocês estão falando, você me falou, Brito, que esse partido Iniciativa Liberal, ele chegou a está recebendo muito dinheiro, né? Ou se suspeita que está recebendo muito dinheiro, né? Sim, só para dar uma ideia, tivemos a investigar, eles investiram mais dinheiro que qualquer outro partido no Facebook, no Twitter, nas redes sociais. Eles tinham mais outdoors na rua do que o maior partido português, que é o PS, e o PS está sempre a receber dinheiro por vias travessas. E não só puseram um outdoor por cada um do PS, como ainda puseram um outdoor mais caro que o dos PS, que era outdoors que nós nunca vimos em Portugal, onde já tinham pontos, uma pessoa podia subir. É muito dinheiro para um partido que não tinha ninguém. Então, ninguém sabe explicar onde é que foi o dinheiro. Isso aí é uma coisa que a gente já viu no Brasil, que é a questão do movimento, principalmente depois dos protestos de 2013, chamado Movimento Vem Pra Rua, MBL, Movimento Brasil Livre, que também receberam financiamento, e acho que aí a gente tem que aprender, isso aí aprendi, graças a Deus aprendi no Duplo Expresso, que isso aí é um fenômeno chamado guerra híbrida. Se vocês darem cordas, vocês daqui a pouco... Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Aí em Portugal, vocês têm uma camisa verde no terceiro uniforme da seleção portuguesa ou não? Verde não temos. Tá. Porque daqui a pouco vocês vão ver aí em Portugal otários vestidos com uma camisa seleção portuguesa, que obviamente não vai ser vermelha, deve ser uma camisa, talvez a camisa branca, né? Cantando o hino de Portugal e tendo um ícone aí, como aqui no Brasil tem o pato amarelo, né? Acho que o André pode explicar melhor o ridículo que
que se teve principalmente na Avenida Paulista, que a gente viu no Brasil, né? Vai, André. A gente viu essas Não, mas merdas eu todas. acho que a classe média portuguesa é diferente da classe média brasileira. Eu realmente acho que, por mais que vocês possam aí ter alguma crítica à Revolução dos Cravos, mas ela marcou no espírito do português uma virada na perspectiva do século XX, que foi uma virada, pelo menos para o direito social, para garantir desses direitos sociais. No Brasil, a elite ela quer ser de outro lugar, ela é uma elite que ela gostaria de ser de qualquer lugar, de Miami, talvez até de Portugal. Eu vou ter que interromper isso aí, vou te passar a palavra, mas posso até deixar embaixo no YouTube o vídeo do Rubem Gonzalez. Eu concordo em parte. Ele diz que até mostrei isso pro Brito ontem, que o Rubem Gonzalez fala que os que vieram para cá, aí eu digo em parte, os que vieram de Portugal para cá vieram com a intenção de voltar. Então talvez a elite brasileira parece que não tirou o retrovisor. Eu tenho muita dificuldade de fazer essas leituras históricas fáceis. Assim, eu não acho que é assim, não. Acho que, inclusive, eu concordo em parte com o que diz o Rubem. Eu concordo em parte. Essa classe média pode ter sido outra coisa em outros momentos históricos. É preciso olhar. Mas hoje ela parece muito com o que é a classe média, por exemplo, na Venezuela, antes da eleição do Chaves, que a classe média que é para Miami direto, né? Miami, mas não criava um hospital público em Caracas, entendeu? Então, assim, era uma elite que se servia da Venezuela como se a Venezuela fosse o quintal da fazenda e você fosse estudar na cidade, né? Então, essa relação. Eu acho que isso tem raízes históricas no Brasil, mas não vou me arriscar aqui a fazer uma avaliação. Eu acho assim, eu discordo do Rubem, por quê? Porque, por exemplo, os italianos, os alemães, judeus, árabes, Itália, Alemanha, Palestina, esses países já não existiam mais para nós. A gente tocar a vida aqui. Agora, talvez Portugal, talvez tenha essa leitura de só ficar um tempo e ir embora, né? Mas vai. Não, mas olha só, os italianos vieram para cá e os alemães vieram para cá por situação econômica desgraçada. Talvez tivesse uma expectativa de voltar. Eles não sem expectativa de voltar, mas eles vivem de uma herança imaginária de um país que nem existe mais. Não existe mais a Itália dos descendentes de italiano, não existe mais a Alemanha dos descendentes de alemão aqui. Isso é muito a verdade. Pomerânia, por exemplo, só existe aqui, né? A Pomerânia acabou na Europa, né? Assim, não existe mais. Hoje o que até o alemão que se fala no sul do Brasil já não tem nada a ver com o alemão da Alemanha hoje em dia. Então é como se a gente tivesse feito uma nova criação de um passado mitológico dessas inteligente isso. Como se que é uma forma de fazer uma volta, né, André? Mas que é uma forma de fazer uma volta. É uma reconstrução aqui. Então você tem uma nova Canaã, né? Você tem uma nova Venécia. A gente tem um município aqui chamado Nova Veneza, né? Que cidade que eu fui criado. Quer dizer, é como se eu recriasse a Itália dos meus sonhos idílica aqui no Brasil. Então isso é um problema, porque você nunca cria uma identidade nacional com o país. Mas olha só, talvez você discorde de mim, mas eu acho que isso que você diz tem uma incidência maior no sul do Brasil, que o professor Darcy Ribeiro chama de povos transplantados. Aqui você já tem uma interação talvez cultural. Aqui no Espírito Santo é a mesma coisa, amigo. Não você acha? Diferença, não. Acho. Agora, veja só, vamos voltar para a questão do partido. Eu acho que a pergunta que você me faz é essa. Então, essa elite que não tem um apreço grande pelo país, no que ele é realmente, cria eventualmente adesões ufanistas com o país, com o símbolo, com a bandeira, para poder fazer o quê? Para poder dizer que o outro é um traidor, mas para, na verdade, trair o país, porque a história da elite brasileira é a traição. Inclusive, o Chico tem uma peça chamada
a peça que ele trata oh, meu Deus, lá da invasão dos holandeses. Roda Viva? Não. Calabar. Em que se discute quem é o traidor, né? Se Calabar é o traidor quando ele defende Portugal, ou se ele é traidor quando ele ajuda os holandeses. Então, isso é melhor explicar sobre Calabar. Melhor explicar para o Bito sobre o Calabar, Okay. André. Calabar é uma figura da história do Brasil colonial que, em determinado momento, apoia os holandeses numa invasão holandesa no Nordeste do Brasil, e depois ele apoia o governo português. No século XVI, né? No século XVI. Ou seja, fica muito saber quem é a lealdade dele. Eu estou mais com a história mítica que ele era um traidor ou ele era, na verdade, um herói nacional, né? De negar essa ascendência portuguesa, dessa coisa toda. Naquele momento era uma posição antissistêmica. E ele é considerado um traidor. Mas a dúvida da peça ele é traidor ou ele é um herói nacional, na verdade, né? Em que momento ele é traidor ou não? Exato, né? A posição dele de traidor é uma posição política, né? Que sentido tem chamá-lo de traidor do ponto de vista de quem queria preservar os interesses da elite ou os interesses populares? Isso tem que se avaliar. E aqui no Brasil a gente tem essa elite que não gosta do país, não vive do país. Okay. A elite capixaba não conhece a moqueca capixaba, não conhece o Congo. Alguma elite anterior... Eu quero falar sobre isso. Então, essa elite é uma elite que, do ponto de vista político, vai sustentar partidos cujo projeto real é a entrega dos interesses nacionais. Não vai sustentar outro projeto político, né? Eu quero falar sobre isso. Você falou da Banda de Congo, eu participo da Banda de Congo aqui em Vila Velha, até porque fica perto aqui de casa. Até já mostrei as imagens para o Brito sobre a Banda de Congo, enfim. E o que eu noto é o seguinte, deixa eu só fazer essa ressalva. No folclore brasileiro, a Igreja do Rosário é a igreja dos pretos. É a Nossa Senhora dos Pretos. É assim que é falado. É assim que é falado da Banda de Congo. Então não tem... Rosário dos Pretos, né? O nome da igreja. Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Só que o problema... Que conseguem manter a igreja, né? Com isso. Conseguem tirar de... Isso. Só que o problema que eu tenho visto aqui na Igreja do Rosário é que a chamada elite branca que não quer saber, não quer saber da Banda de Congo tocar no dia de Nosso Rosário. Então, o que você está falando aí está sendo muito... Eu estou vendo isso de uma forma clara. A Banda de Congo, ela toca na comunidade de São Benedito, mas aí fica em periferia, elite branca... Mas o Frei aqui, ele tem uma certa dificuldade de querer que a Banda de Congo toque na Igreja do Rosário em Vila Velha, porque tem um pessoal da Praia da Costa, que é o bairro nobre aqui, que não quer saber. Embora eu tenha recebido a notícia que na igreja... Embora eu tenha recebido a notícia que na Igreja do Rosário, em Vitória... Se não me engano, na Igreja São Gonçalo se permite que toque a Banda de Congo, mas aí também é um lugar que a elite não circula tanto. Prossiga, André. Fábio Brito, eu vou precisar me ausentar. Eu preciso ir para o escritório e talvez não consiga acompanhar vocês mais aí. Mas eu vou indo aqui, né, para o escritório, vou pegando o carro, e se a gente conseguir falar ainda, eu dou uma acompanho. A gente vai ter que definir se vai parar a gravação ou não. Não, aí pode ser que eu desapareça da gravação, mas vamos seguindo. Que já passou de 40 minutos, né? Você tem mais tempo aí, Brito? Eu ainda tenho tempo, sim. Eu tinha outra reunião, mas a conversa aqui está mais agradável. Certo. Mas mas você vê, Brito, a questão da América Latina que tem essas divisões sociais, e eu concordo com o André quando ele disse presente, que... né? Sim. E eu concordo com o André quando ele diz que talvez exista essa traição da elite em relação ao Brasil de não ter
esse apreço pelo seu povo, né? Mas eu preciso falar uma coisa aqui, aí eu vou ter que falar uma coisa aqui que é ligada ao varejo, né? Eu compartilhei no Instagram para uma amiga minha sobre as bandas de Congo, compartilhei no Instagram, não exatamente para ela, mas eu compartilhei no meu Instagram, para as pessoas verem. E ela é uma pessoa de classe média alta e ela gosta da banda de Congo e já chamei ela para ir no ano que vem. Assim como você também já está convidado, até porque eu já mostrei as bandas de Congo que, de certa forma, reflete a lusofonia, né, que a gente tem falado, porque se você for ver na banda de Congo, tem traço negro, indígena e português. Sim, E espero. Nós temos um termo para isso. Sabes como é que nós chamamos isso? É o lusotropicalismo. Por acaso temos mesmo um nome só para isso. Interessante. Lusotropicalismo, né? Mas eu, falando da lusofonia, deixa eu só mandar um recado para o André aqui, mas vou continuar a falar. Falando da lusofonia, uma coisa que não ficou muito bem claro é se a Ilha da Madeira não, o Açores é um lugar português por excelência ou tem uma cultura própria? Eu diria que os Açores são mais portugueses que Portugal, ao fim e ao cabo. Porque na altura que Portugal não era Portugal, já não pertencia a Portugal, pertencia à Espanha, os Açores continuavam a ser muito portugueses, e Portugal, independentes de Espanha. Ou seja, quando a coroa portuguesa passou a ser a coroa espanhola, e por adição Portugal passou a ser parte de Espanha, os açorianos recusaram-se e garantiram que Portugal continuaria a ser da coroa portuguesa, uma coroa no futuro, do outro rei. Recusaram-se a reconhecer um rei espanhol como rei. Aliás, a capital dos Açores era em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. E Angra do Heroísmo é a única cidade em 800 anos que foi 2 vezes capital do Império. Portanto, é a única cidade que foi 2 vezes com essa distinção. Rio de Janeiro também foi, Lisboa também foi, Coimbra também foi, Guimarães também foi, mas Angra do Heroísmo, aquelas ilhas nos Açores, são muito orgulhosamente portuguesas. Tanto que quando os Estados Unidos tentaram dividir o arquipélago, ao fim e ao cabo, para ficarem com metade das ilhas como território americano, dos Estados Unidos, a invasão foi completa. Eu explico, foi logo a seguir à Segunda Guerra, aliás, durante a Segunda Guerra, os Estados Unidos queriam invadir os Açores, por precaução, apenas para dar liberdade aos Açores. E isso falhou porque Portugal era neutro e era aliado do Reino Unido. Portanto, não calhava bem invadir território português de um aliado, supostamente para trazer liberdade, né? Por isso, essa não pegou. E então, como eles falharam nesse plano, logo a seguir à guerra, o que é que eles tentaram? Tentaram abrir uma base militar na Ilha Terceira, que fica mesmo no centro do arquipélago, no meio do grupo de ilhas, e a partir da Ilha Terceira tentar convencer a metade que está mais para o lado dos Estados Unidos, a juntarem-se aos Estados Unidos. Ou seja, começaram a dar passaportes, começaram o green card. O Kennedy deu o green card aos habitantes, mas só de metade das ilhas. Então, pelo que você fala, essa é de certa forma, uma tentativa, se sustenta que a Revolução dos Cravos é um golpe de Estado, então se tem essa antecipação do golpe de Estado em Portugal já na Segunda Guerra Mundial de querer ocupar os Açores. Sim, o Portugal tinha imensos recursos, que eram cobiçados tanto pelos Estados Unidos como pela Rússia, não é? Por isso, ambos queriam expandir e controlar o máximo possível. E Portugal tinha territórios gigantescos, ao fim e ao cabo, e descobriu-se petróleo em Angola em que ano? Foi em 63 e a guerra estalou em 65. Assim, logo, mal se confirmou as reservas petrolíferas em Angola. Por isso é logo. Você quer dizer que a UNITA foi produto. Você quer dizer que a UNITA foi produto da descoberta do petróleo em Portugal? A UNITA era patrocinada pela África do Sul e pelos Estados Unidos, ao fim e ao cabo.
A África do Sul dava apoio logístico, hospitais e apoio direto. E o MPLA era patrocinado pelo resto, ou seja, neste caso pelos soviéticos. Mas de qualquer maneira, indo voltando aos Açores, a invasão americana, propriamente dita, falhou, porque a terceira era muito orgulhosamente portuguesa e não queria mudar. Ou seja, eles odiaram o número de americanos a aumentar dentro da ilha, porque foi a base militar que criaram lá dentro e depois tentaram encher a base militar de soldados e das famílias, que é para tentar aumentar o número de população mais para o lado americano. Mas assim, em termos de riqueza, Açores tinha alguma coisa a oferecer aos Estados Unidos? Só a localização. A localização é crítica. Sim. Porque fica a meio caminho no Atlântico entre a Europa e os Estados Unidos. Está mesmo no meio. Ou seja, como posto avançado, tal como o Havaí, por exemplo, era muito importante controlar aquelas ilhas para poder também depois manter quando é que os barcos passam, ou os aviões, para o abastecimento de aviões. Ou seja, do ponto de vista estratégico, eles queriam parte dessas ilhas, que não há mais nenhuma ilha à volta, é só aquelas. Sim. E tentaram então aumentar a densidade populacional, ou seja, o número de americanos a falar inglês e trazer muito dinheiro, que é para tentar depois também virar a população a falar inglês e progressivamente a ser mais amigos dos americanos. Mas falhou, ali falhou por completo. Os terceirenses odiaram os americanos por completo, queriam-nos fora de lá. Ou seja, recusavam-nos a dar terra, recusavam falar-se em inglês para eles, só falavam em português. Ou seja, isso é bom, isso é desobediência civil. Sim. Mas, e falhou. Então, assim, pelo que você diz, então, bom, eu vou ter que... Tem coisas que vocês estão falando aí que eu teria que estudar melhor e pesquisar melhor. Por exemplo, realmente a UNITA é produto da descoberta do petróleo em relação a Angola. Que é o que, então, fazendo uma analogia, os protestos que aconteceram em 2013, de certa forma, aconteceu depois da descoberta do pré-sal no Brasil em 2007, né? Então se procurou saber o momento certo para ter esses protestos. Aí veio essas bizarrices de movimento, vem para a rua, vem movimento, esses movimentos. Agora, eu acho. Sim. Agora, eu acho que o que vocês têm que tomar cuidado em Portugal, pelo menos a leitura que eu tenho, é que em Portugal existe um fenômeno chamado guerra híbrida, né? Que o Putin vai ter que aprender com o professor Putin, porque é aquilo que o Rômulo disse, que hoje, se você não... Eu não sei como é que é a inteligência das Forças Armadas em Portugal, mas é fraco. Muito pouco inteligentes. É dependente da OTAN? Mais ou menos. É sempre o parente pobre, ou seja, recebem poucas informações do que é que está a acontecer e dedicam-se mais a crime económico do que propriamente ameaças políticas ou subversivas. Porque eu não sei o que eu sei, por exemplo, que aqui no Brasil, como diz o Duplo Expresso, o Brasil é um país que tem que ser estudado sobre a guerra híbrida, porque tem sido aplicado com maestria, tanto que no Brasil não está tendo, diferente do Equador, diferente da Argentina, diferente do Peru, não está tendo protestos em massa contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, contra a entrega da riqueza nacional. Então isso tem uma manipulação de guerra híbrida. O Rômulo fala que se você não tiver uma guerra, se você não tiver uma inteligência muito boa, você pode eleger um governo manco. O cara está eleito, mas vai ser derrubado. Então eu temo foi o que nos aconteceu, ao fim e ao cabo. Nós com estes dois partidos, o PS e o PSD, é mesmo isso. É completamente do lado de Bruxelas. E eu não sou contra a União Europeia, atenção, mas estou a favor que se negocie bem, não é? Que uma pessoa saiba bater o pé com os nossos recursos e que não se dê tudo, mão beijada. Um negócio tem que ir para um lado e para o outro, não é? Tem que servir bem para os dois lados. E a nossa classe política, se reparar, tivemos um Durão Barroso que saiu do cargo de primeiro-ministro de Portugal diretamente para a Comissão Europeia, para presidente da Comissão Europeia. Ou seja, antes disso ele vendeu tudo o que pôde.
Logo a seguir, tivemos um homem chamado António Guterres, como primeiro-ministro, que saiu do primeiro-ministro e para onde é que ele foi? Exatamente. Ou seja, cada vez que temos um primeiro-ministro é um perigo connosco, porque ele vai vender tudo que pode. Sim. Mas eu acho que a terra é pouco. Mas eu acho que eu temo, até pelo que eu já tenho visto no Brasil, né? Que acho que no Brasil, acho que muitos brasileiros que acompanham política, principalmente da comunidade do Expresso, já virou especialista em guerra híbrida. Eu temo que os mecanismos de guerra híbrida sejam aplicados em Portugal, principalmente você ter idiotas protestando no centro financeiro de Portugal, que provavelmente devem ficar em Lisboa. Não sei. Sim, já temos isso. Nós temos agitadores e nota-se que são patrocinados. Então me surpreendeu. Então já me surpreendeu. Ou seja, nós temos um grupo chamado Nós, que é extrema-direita, no sentido literal da palavra, mesmo racistas, xenófobos, metem pessoas enforcadas na ponte, mas nota-se que é só uma pessoa a fazer isso. E ele, ainda por cima, já foi preso e não se percebe porque a polícia não o prende. Ou seja, nota-se que aquilo tem... É irritante, ninguém gosta daquele homem, por isso. Mas ninguém faz nada. E como ninguém dava atenção, ele não conseguiu puxar Portugal, ou seja, polarizar a população para o lado dele, não conseguiu. Então criaram a contra-reação, ou seja, criaram pela primeira vez também um grupo antifascista, que também só fala contra esse homem, e mais ninguém quer saber também desse homem do outro lado. Ou seja, então, porque assim, essa questão de polarização que você fala, eu não sei se você sabe disso, né? Um dos laboratórios para se fazer primavera aconteceu em Cuba, em 2006, que se procurou usar o Twitter para fazer manipulação e fazer primavera, mas o povo cubano é inteligente o suficiente para não se manipular. Então, ao contrário da conversa da semana passada, então você reconhece que o português tem mais inteligência, mais preparo político para evitar uma polarização. Eu não diria isso. Isso é pensar muito bem da nossa parte, mas não é o caso. É mesmo, o português não quer saber de confusão, é muito calmo, por natureza. Ou seja... Sim, mas não caiu na questão da... Foi por isso que não caiu na questão da polarização, então. A nossa forma, por acaso, é engraçado, porque mesmo que as pessoas discutam, vamos sempre jantar fora e bebemos uns copos em conjunto. Ou seja, podemos discordar, mas também podemos ser amigos. E isso é bonito. Existe, mesmo na Revolução dos Escravos, uma revolução quase sem sangue, não houve propriamente conflito. Apesar de ser uma diferença tão drástica... Houve música, pessoas... né? A Vila Morena, Gândola Vila Morena, excelente música. E felizmente essa é a nossa mentalidade, para o bem e para o mal, não é? Pessoalmente, eu acho que a Revolução veio a estragar mais em vez de ter fazer uma transição como deve ser. Mas, de qualquer maneira, não houve sangue, não há conflitos. Isso não está propriamente na nossa maneira de ser. Não é bem visto uma pessoa ser violenta na rua, por exemplo. Sim. Ou seja, nós somos muito contra a violência. Por isso é que Portugal, neste momento, é o terceiro país mais seguro do mundo, ao fim e ao cabo. Porque não há grandes assaltos, não há grandes assassínios. Mas o que me surpreendeu, que você fala isso aí, é que Portugal consegue superar, então, Dinamarca, ou Dinamarca, Finlândia, Suécia, Noruega e Islândia. Sim, pelo menos consegue superar um desses 5 que eu mencionei, consegue superar, desbancar 3 aí. À nossa frente está a Nova Zelândia enquanto ilha, e depois a Islândia, que está em primeiro. E Portugal é o único que está propriamente na Europa, não é? Ou seja, com livre transição de pessoas, não é? Nós não temos fronteiras controladas como antigamente. Nós somos um país que recebe muita gente, muita imigração de fora, a maioria da lusofonia, mas não só, não é? Também recebemos ucranianos, por exemplo, pessoas do Irão. E mesmo assim, a mentalidade portuguesa consegue abafar quem seja mais violento. Quem é mais violento geralmente é muito depressa marcado e retirado do conjunto da população, para não influenciar o resto. Ou seja, as pessoas não gostam de confusão. Bom, eu quero falar um pouco sobre o programa. Acho que a gente
fez as nossas análises, mas eu acho que eu quero abrir um espaço para falar sobre o programa, né, propriamente dito. Você chegou a ouvir no YouTube? Você chegou a ouvir a edição anterior no YouTube? Sim, sim. Eu gostei muito, eu acho. Eu acho que ficou um bate-bola muito bom, mas qual foi a sua avaliação? Eu acho que ajuda muito, tanto a perceber, para mim, para eu perceber o Brasil, o que é que acontece no Brasil, ao fim e ao cabo, mas quero também para dar uma noção do que é que está a acontecer aqui deste lado do Atlântico, não é? E principalmente estas diferenças de pontos de vista. Como é que nós, por exemplo, vemos a questão da Amazónia em comparação com vocês? E é claro que para nós também é uma questão de informação, porque do Brasil nós só temos aquilo que muitas vezes vem na televisão. Vá lá que felizmente, agora pelo Twitter, uma pessoa já consegue aprender muito mais, felizmente. Mas mesmo assim, aquilo que chega a nós pode ser uma imagem diferente daquilo que realmente acontece aí. O que eu vejo, eu tenho te mandado o Le Monde Diplomatique, as edições que eu tenho. Não sei se você chegou a ver. Ok. Que ali é uma boa fonte de informação e eu sou assinante, gosto da revista e acredito que vale a pena nós lermos o Le Monde Diplomatique até para ser de subsídio para esse programa. Então, espero que você se recomenda que você sim. procure ler, né? Mas eu vi o primeiro programa, agora estou vendo esse. Eu conheço que é um projeto bacana, acredito que nós temos que prosseguir, né? Embora que com duas pessoas, como é que eu posso dizer? Você se procura fazer como um tênis de mesa, né? Um fala, outro fala, mas aquela fala muito rápida, né? E o que eu noto é que com 3 ou mais pessoas não dá para ter esse bate-bola muito rápido, mas isso aí é fácil de lidar, até porque eu já cantei em coral e, graças a Deus, para chegar até aqui, eu consigo equilibrar bem os egos, né? Então, acredito que acho que com 3 ou mais pessoas, acredito que dá para aprender a administrar o tempo de falar, né? Mas eu gostei do conteúdo e gostei muito do conteúdo e acredito que eu só vou assimilar algumas coisas depois que eu parar para ouvir, né? Porque quando você grava um programa, nem tudo se assimila no momento, né? Tem que se esperar. Aí se tem aquela lamentação, né? Pô, poderia ter falado isso, né? E agora já foi. Eu escolhi o Skype porque eu não gosto muito do Periscope, não. É até interessante, mas eu acho o Periscope. Hã? Ele é meio cheio de falhas, né? Foi pena, porque o Periscope era bom, era para termos mais gente no Twitter a seguir ao mesmo tempo. Era a única vantagem que eu via assim dele. O problema é a falta de estabilidade, né? Sempre a cair. Se você quiser, eu também tenho um amigo meu de Angola que também percebe política e também podemos se calhar pensar em convidar, talvez para ter uma ideia também assim diferente do ponto de vista dele. Bacana. Como é que é a política em Angola e como é que ele vê também tanto o Brasil como Portugal hoje em dia. Aí tem que pegar o fuso horário, né? É o mesmo que aqui, por isso. Tá. Eles estão mesmo para sul, ou seja, linha direta, portanto é o mesmo fuso. É praticamente a mesma hora. Você pode dizer a última vez que você... Deixa eu só ver se eu entendi um pouco a sua história.
Você nasceu em Portugal. Eu nasci em Portugal. Tá. E do lado da minha mãe, somos galegos. Uhum. Ou seja, Mas você nasceu em Coimbra. Sim. Eu nasci em Tá. Coimbra e cresci em Coimbra. E Mas mais tarde, você falou para mim que morou no Açores. exatamente, mais tarde, com o meu primeiro emprego, que foi no Exército, eu fui viver 5 anos para os Açores. E foi lá que eu casei, foi lá que eu tive a minha primeira criança também. Era isso, e ficou claro marcado por isso. Depois, mais tarde, fui para os Estados Unidos. Estive lá também há algum tempo a morar nos Estados Unidos. E depois agora na Alemanha. Tá. O que eu fiquei na dúvida se você já foi a Angola, já? Ainda não tive hipótese. Isso, será que está na minha lista para fazer? Você me falou que aos 16 anos você falou que aos 16 anos você foi. Você foi para o Brasil aos 16 anos de idade. Fui viajar, sim. Mas é pouquíssimo aquilo que eu conheço do Brasil, ao fim e ao cabo. Tá, tudo certo. Mas morar no Brasil nunca morei. Mas o. Sim. Mas É viajar para turismo, outra coisa é morar, não é? Eu acho que só mesmo morando uns bons meses é que uma pessoa conhece mesmo um sítio. Como turista é tudo bonito. Por isso. É verdade. Tudo beleza. Mas Mas eu ia falar uma coisa. Não, pelo que eu tenho notado aqui, a gravação, a qualidade do conteúdo, acredito que a tendência está sendo muito bom, né? Eu estou muito surpreso, graças a Deus, com a qualidade do conteúdo que nós estamos apreciando, né? Acredito que vai ser uma boa assimilação, né? Mas eu lamento porque se o Periscope fosse muito bom, cara, ia ter mais impacto, 200, 300 pessoas ouvindo. Sim. Mas diz que tem 300 pessoas que ouvem no Periscope, né? Mas eu não sei se ouve na íntegra, né? Eu tenho uma certa esperança de que tenha no YouTube, né? E aí a gente teria que administrar a questão da audiência, né? Você sabe como fazer viralizar o programa, assim? Eu tenho a minha própria conta no Twitter, também, não é? O Periscope é a melhor forma de fazer para isso. Sim, mas não dá para. Mas no YouTube para viralizar, na minha opinião, no YouTube para viralizar, pelo que eu sei, é você usar hashtags, né? Sim. É você fazer indicação de hashtags, né? Então, eu não sei como viralizar um vídeo no YouTube. Depois disto podemos fazer posts, né? Podemos publicar a dizer onde é que está o vídeo e esperar que mais gente venha. Agora, geralmente... Vai. A única forma que eu conheço de viralizar assim mais a sério é quando nós falamos de um tópico que seja polémico nessa altura. Porque as pessoas têm interesse em seguir, né? E ver o que é que as pessoas falam. Sim. Quando porque assim um tópico... eu vejo que talvez o que você tem que fazer é ter a descrição do programa bem clara. Eu falo internamente no YouTube, eu nem falo redes sociais. E você ter as hashtags, né? Você colocar aquelas tags, né? E aí eu começo com você que é ligado à informática. E aí passando para o outro, né? Eu espero que esse projeto tenha se forme, né, um centro de estudos diplomáticos, né? Aliás, eu até preciso apresentar um pouco esse centro, porque como é que eu posso dizer? Talvez eu quero fazer uma coisa grande, mas eu quero acompanhar tudo que se passa, o que é impossível.
Então, eu acho que o ideal seria você formar pequenos grupos que na somatória formam uma coisa grande. Então forma um grupo de até 20 pessoas, porque aí eu vou ter tempo para saber o que se passa, tudo que a gente faz, e aí a gente entra em contato com outros grupos, né? Eu acho que ia ser eu acho que pode ser aí um empreendimento de fazer um centro de estudos diplomáticos, mesmo com uma estrutura de pequena empresa, né? O que você pensa? Por nós é experimentar, vamos ver por onde é que isto avança. Por isso, e mais importante, ver também depois como é que nós conseguimos melhorar isto. Ao fim e ao cabo, se lembrares, agora era mesmo experimentarmos, a ver como é que corria. E depois tens duas hipóteses. Uma delas é procurar um tópico que seja polémico na altura, que as pessoas queiram procurar informar-se mais. Ou outra é ser mais estável, ou seja, fazer todas as semanas algo que as pessoas queiram ouvir, ao fim e ao cabo. Talvez num formato um bocadinho mais curto, não falarmos tanto tempo. Hoje em dia as pessoas querem coisas que durem no máximo 30 minutos, né? Mas realmente aí. Mas aí o que a gente pode fazer? A gente pode disponibilizar. Eu estou até ouvindo aqui em segundo plano jazz, então talvez possibilitar que se possa fazer um download. As pessoas vão sair do YouTube, vão, por exemplo, para o SoundCloud, baixa e possa até ouvir no carro, né? Aí fica até de recomendação para você, se quiser ouvir o programa no carro, porque realmente ouvir o programa em primeiro plano, de forma consciente, pode mais atrapalhar do que ajudar. Talvez a questão é você ouvir em segundo plano, né? Mas Cara, assim, eu acho que o dia que o Rômulo participar aqui, eu acho que eu vou desmaiar. Ok. Acho que é o dia. Embora eu acho que se a gente gravar de manhã e que ele não vai participar mesmo, né? Aí que ele não vai participar mesmo, né? Porque o Duplo Expresso é gravado ao mesmo tempo, né? A não ser que ele entre. Eu não sei se o Duplo Expresso já acabou agora, mas. Eu não sei se o Duplo Expresso já acabou agora, mas é, mas se tivesse acabando, ele poderia vir para cá, né? Mas mas boa parte do que se estuda é o Rubem Gonzalez e o Duplo Expresso, né? Eu acho que referências internais de geopolítica. Espero que você veja e aprecie o Duplo Expresso e agora o Rubem Gonzalez. O Rubem Gonzalez é tipicamente galego, né? Tu tens que meter aí os links todos das pessoas que é para termos interesse em seguir. Mais pessoas também descobrirem. Sim. O Rubem Gonzalez, como é que você vê o Rubem? O André, com quem nós estivemos agora a falar? Não, o Rubem Gonzalez. Não tive a ver com muita atenção agora. Você não chegou a ouvir, não, né? Só vi assim de relance, mas nada agora que me vá recordar algo especial. Porque o Rubem é filho de galego. O galego, ele parece ser bem... A impressão que eu tenho do espanhol, de forma geral, é que ele é uma pessoa muito seca, ele é muito sincero até demais. Tô certo? Os espanhóis sabem fazer negócio, por isso são sempre mais sérios que os portugueses, na minha opinião. Mas se você vê se você ouvir o Rubem Gonzalez, a impressão que eu tenho é que o galego, ele é muito sincero, ele é sincero até demais. Sim. Muito humilde, pelo menos os galegos são muito humildes. Não, e também são muito simpáticos, geralmente. Então não é o Rubem, porque a leitura que eu tenho do galego é que o espanhol, quem é descendente, quem tem nacionalidade espanhola aqui, mesmo que tenha nascido no Brasil,
É que o espanhol, ele é sincero até demais. Ele é muito seco no que fala. A impressão que eu tenho do espanhol é que ele não tem essa coisa de essas coisas que o. Aí eu vou ter que explicar o que está no livro dos 48 Leis do Poder, que o. Se não me engano, foi o Aristóteles, que foi professor do Alexandre Magno, né? O Aristóteles levou o Alexandre Magno iria viajar e iria levar um discípulo do Aristóteles. Aí esse discípulo do Aristóteles, o Aristóteles ensinou ao discípulo que você tem que cortejar as pessoas. Você não pode ter a verdade pura, só que ele não acreditava. E aí, Alexandre Magno levou esse discípulo do Aristóteles, o próprio Alexandre Magno também, que foi aluno do Aristóteles, e aí esse discípulo diz que basta a verdade pura. E aí ele perdeu a cabeça e foi decapitado. A impressão que eu tenho do Galego que ele não tem. A impressão que eu tenho do galego é que do espanhol, de forma geral, é que ele fala a verdade pura, nua e crua. E sempre existe o risco de perder amigos, né? Se você não souber entender o que a pessoa diz, você Um bom exemplo de galego é o Fidel Castro. Por isso, os pais eram galegos. A Cuba foi colonizada por galegos. Dizem que na Argentina também foi, né? Exatamente. A Argentina também levaram a carne da Argentina, a carne grelhada, que tanto falam do bovino, também vem da Galiza. Interessante. Sim, mas a Galiza é muito suave. Ou seja, é o mesmo povo que o português, ao fim e ao cabo. Aquela faixa costeira, Portugal e Galiza são a mesma, praticamente a nível de cultura e de pessoas. Mas a diferença é que nunca conseguiram livrar-se de Espanha. Portanto, é quase como seria Portugal se fosse parte de Espanha. Mas o que eu falei aqui sobre o galego corresponde à realidade? Mais ou menos. Porque os galegos são mais próximos dos portugueses do que dos espanhóis propriamente ditos. Porque o galego é um povo subjugado ao povo de Castela. Ou seja, eles não são propriamente considerados espanhóis. Eu não estudei sobre, eu não sei nem como vocês chamam. Vocês chamam de províncias? Aqui nós chamamos de estados. Por exemplo, eu estou no estado do Espírito Santo. Sim, eu diria que estados também é equivalente lá, porque cada um tem o seu governo autónomo. Mas vocês chamam de província? Qual é o nome técnico? Vocês chamam de estados também? Acho que é província que chamam, mas província no sentido de estado. Tá. Por isso, porque cada uma tem um governo autónomo, cada um pode fazer as suas leis. Tudo bem. Tudo bem. Existe uma província em Portugal chamada Galícia, ou Galiza, ou não? Não. Isso já é território espanhol agora. Tá. Mas aterrando de avião em Santiago de Compostela, Santiago de Compostela é na Galiza, ao fim e ao cabo. Sim. E falando com as pessoas, é exatamente como o norte de Portugal. Não há diferença. O norte de Portugal ou a Galiza são a mesma cultura, o mesmo povo e a língua muito parecida também. Você quer dizer que se tiver um plebiscito na Galícia, se vai ser anexado a Portugal e se for anexado a Portugal ou continuar na Espanha, talvez Galícia ganharia o plebiscito, Portugal ganharia a parada, o plebiscito. Mais ou menos. Conhece a cidade do Porto? Onde vem o vinho do Porto? Em Portugal? Não. Portanto, Porto é a segunda maior cidade. E os galegos dizem que Porto é a maior cidade da Galiza. Porque o Porto fala exatamente como os galegos falam. Sim. A maneira típica de falar do Porto é a maneira de falar galega. Portanto, a bandeira da Galiza é exatamente a bandeira deles, a individual deles, é a bandeira antiga de Portugal, apenas com traços azul ao meio.
Única diferença. E se a Galiza fizesse um referendo para se juntar a Portugal, seria bastante compatível, porque 95% das palavras são as mesmas. Aliás, os galegos é que influenciam novas palavras no nosso dicionário. Eles não se consideram espanhóis. Ou seja, eles não gostam de estar a falar castelhano. Castelhano, dentro da Galiza, é uma língua estrangeira. E, no entanto, é a língua oficial de Espanha. Portanto, eles têm que falar castelhano, que é uma língua que não é deles. É como sentir estrangeiro. Tudo bem, mas a Galícia, ela tende... Se ela for decidir o seu destino, ela tende a se anexar a Portugal, continuar na Espanha, ou formar um outro país? Formar um outro país não consegue, porque é muito pequena, ao fim e ao cabo. Não tem grandes recursos para se sustentar. Juntar mas se pudesse fazer, qual seria o... independente. Eu creio que seriam independentes. Só deles próprios. Porque a Galiza é mais antiga que Portugal ou do que Espanha. Ou seja, já existia uma Galiza. Portugal, de onde é que vem o nome Portugal, ao fim e ao cabo? É o Porto, que era a cidade principal da Galiza. Então, Portugal. Ou seja... tem um amigo meu que tem uma voz contrária. Ele fala que Portugal vem de Porto Cali. Não sei. Aí... Mas isso é da parte romana. Só que na parte pode só ser. Que na parte pode ter razão, pode ter toda a razão, mas quando Portugal se dividiu da Galiza, quando o filho do rei se divide do reinado galego, ao fim e ao cabo, as cidades com que ele ficou foi Guimarães e Porto. E aquilo era o Porto da Galiza, propriamente dito. Portanto, até a distinção que aí vem. Tudo bem que escreviam portucalense, sim senhora, e daí vem a Portugal, só que isso é a maneira escrita. A maneira falada, a maneira oral, sempre foi Portugal. Portanto, enquanto que os historiadores podem ser muito, muito rígidos nessa interpretação do que está escrito, o povo sempre chamou desta maneira, Portugal. Mas assim, você tem nacionalidade espanhola também, né? Não, só tenho a portuguesa, mas posso pedir todas essas. Posso pedir a espanhola, a alemã, a angolana e a brasileira. Isso aí nós já conversamos, mas mas se eu fosse conversar com espanhol, sem ofensa, eu fico perguntando o seguinte, aonde é que o espanhol, eu chamo de espanhol, né? Algumas pessoas chamam de castelhano. Aonde é que o espanhol não é língua estrangeira na Espanha, né? Só em Madrid? Porque Pois, eu vi a série, eu vi a série Merli, por exemplo. Você já viu a série Merli? Não. É um professor de filosofia em Barcelona. E esse professor e a série só é falada em catalão e eles falam que não falam espanhol, eles falam catalão, eles falam que o espanhol é uma língua obrigatória, né? Eles colocam o espanhol como uma língua obrigatória. E aí você está me falando que o castelhano é uma língua estrangeira na Galícia. Então, é o que? Só em Madrid que espanhol é uma língua nacional? Quase. Há partes onde se fala que é a Extremadura, por exemplo, a Nova Castela, a parte central de Espanha, propriamente a Castela em si e Nova Castela, a parte mesmo central é toda castelhana. Só a parte das extremidades, que é Barcelona, País Basco e depois Galiza. Esses é que falam outras línguas. E o galego é a língua mais antiga dentro do... Quer dizer, não é mais antiga, mas é a língua que deu origem ao castelhano e que deu origem ao português, simultaneamente. Mas parece que tem uma outra região que fica entre Portugal e Espanha, eu esqueci o nome agora. Gente, esqueci o... A língua mais antiga que temos é o Vasco. O Vasco não, o Basco. Que é a língua que não tem qualquer raiz indo-europeia. Sim. Mas não há uma província, não há um povo no meio de Portugal e Espanha? Andaluzia, eu acho. Não sei se é Andaluzia.
Nós temos Olivença, se calhar, que é portuguesa, mas está sob administração espanhola. Estamos sempre a discutir quando é que eles nos devolvem Olivença. Eu acho que já está muito bom, né? Acho que eu gostei muito da gravação do programa. Acredito que me surpreendeu a qualidade, né? Acho que talvez possa ser até possível para gravar na próxima sexta-feira, né? Surpreendeu porque nós estamos a 1 minuto e 45 de gravação, né? Então chegou a surpreender, né? Bom, amanhã no Brasil é dia de Nossa Senhora Aparecida. Não sei se você já ouviu falar. Conhece Nossa Senhora Aparecida? Não conheço. Não? Não É a padroeira do Brasil. Ok. Né? E amanhã vai ser. Amanhã é sábado mesmo, mas sempre tem um feriado e missa. Tem a missa. Aliás, talvez você. Talvez pela sua voz ser paraense, você já ouviu falar no Círio de Nazaré. Não, ainda não. Não. Tá. Mas eu vou compartilhar para você a transmissão. Eu faço isso também com o Rômulus. A transmissão da missa de Nossa Senhora Aparecida, e que a Basílica fica na cidade de Aparecida, estado de São Paulo, e é a segunda maior basílica do mundo. Ok. Só pede pro Vaticano. Eu ainda não conheço, mas a Basílica, mas Nossa Senhora Aparecida é uma referência. Para contar um pouco breve a história, eu também contar um pouco breve a história, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Se quiser, até mando para você um livro sobre a história de Aparecida, que tem um lado religioso, mas também fala de questões propriamente históricas. A imagem de Aparecida surgiu em 1717, embora o livro do Rodrigo Alvarez diz que pode ter surgido em 1719, mas a data, assim, pelo menos simbólica, é 1717, que se comemorou há quase 2 anos, os 300 anos de Aparecida, que 3 pescadores foram pescar no Rio Paraíba e teve peixes abundantes, e foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que aqui no Brasil nós chamamos de Mãe Aparecida, né? E com o tempo veio a difusão. Nossa Senhora Aparecida é negra, é negra, talvez como sinal que o Brasil tem que acabar com a cultura da escravidão, e a devoção é muito forte. O que você disse sobre Fátima, que você me surpreendeu. O que eu noto aqui no Brasil, eu não conheço a teologia de Fátima, mas o que eu noto aqui no Brasil, que a teologia de Fátima foi capturada pela direita, porque se diz, segundo a direita, a mensagem de Fátima foi contra a Revolução Russa, que surgiu em 1917, e aí se constrói todo o imaginário da direita. De todos os santuários marianos que eu tenho conhecimento, eu vou ter que falar, é a devoção mais politizada, indevidamente politizada, que eu conheço, porque aqui no Brasil, por exemplo, aconteceu a ditadura militar,
construiu a Basílica de Aparecida, foi uma ação de Estado, de governo, a Basílica menor estava pequena, né? Afinal, é padroeira do Brasil, né? E se construiu uma basílica maior, e nem por isso a figura de Nossa Senhora Aparecida foi capturada, assim como também no México, a Basílica Menor, ela se construiu uma basílica maior, né? Posso até depois falar um pouco, falar da Basílica Nossa Senhora Guadalupe, que eu já fui, né? Eu conheço Guadalupe, mas não conheço Aparecida, cara. Que vergonha, né? Você conhece Fátima? Não conhece também. Você conhece Fátima? Conheço, eu morava mesmo ao lado. Isso, É eu moro a perto? 30 quilómetros de Fátima, 30 quilómetros de Coimbra. É perto, né? Pertíssimo. E em Coimbra morava a irmã Lúcia, que foi a última sobrevivente dos pastorzinhos. Ela ficou lá guardada. Mas Bom, que bom que você conhece o Santuário Nacional do seu país, porque eu ainda não conheço a Aparecida. Embora eu tenha uma... Enfim, né? A esquerda em Portugal, típica esquerda-esquerda, por exemplo, é muito contra a religião em Portugal. É uma Portanto, pena. não conseguem ver a religião como sendo compatível com a esquerda. Mas eu não entendo uma coisa que você disse, eu teria que acessar a gravação. Você falou que a questão de Fátima tem discordância com a igreja, isso, eu não consegui compreender essa parte. Ou seja, dentro do próprio Vaticano, da religião católica, a adoração a Fátima é profana. Ou seja, não é uma adoração a Maria, propriamente dita, não se chama Maria, chama-se Fátima, e isso também tem raízes mais antigas da religião anterior. Ou seja, muito o que se desconfia, ao fim e ao cabo, é que não seja propriamente um fenómeno católico, mas um fenómeno pagão anterior. E é isso que geralmente a Igreja Católica tenta evitar. E pronto, mas entretanto tiveram que reconhecer como um milagre, portanto o milagre de Fátima realmente foi visto por dezenas de milhares de pessoas ao mesmo tempo, e portanto tem que ser um evento católico. É uma situação muito complicada para a Igreja Católica em Portugal. Por isso. Mas aí em Portugal tem esse sequestro da direita de dizer que o milagre de Fátima é uma luta contra a Revolução Russa, que surgiu no mesmo ano? Ninguém liga mesmo a isso. Gostamos muito de Fátima, hoje em dia, tanto da direita, de esquerda, seja de onde for, porque esquerda aqui em Portugal é quase tudo, não é? Por isso. Mas Fátima em si é bem vista com bons olhos. Ou seja, é vista mais com... Fala-se mais do amor de Fátima, ao fim e ao cabo, fala-se mais do milagre de Fátima, fala-se o segredo de Fátima, o segredo é a parte mais interessante, mas aquilo que acontecia na Rússia, a parte dos russos, a nós está muito distante. Nós não compreendemos o que é que estava a acontecer na Rússia, ou porque é que se falava da Rússia. O povo em si, não é? E nem houve captura ideológica nesse sentido. Porque era difícil, porque as pessoas não percebiam muito bem o que é que era isso de mal que estava a acontecer na Rússia, que era muito longe daqui. E depois, mais tarde, quando se dá a revolução e o governo fica comunista, ao fim e ao cabo, também decidem não falar de todo do segredo em si, do conteúdo. Fala-se dos segredos, sim, mas não se explica o porquê a nível político. Ou seja, também nunca fizeram muito para dizer mal de Fátima, porque a Fátima era muito acarinhada pelo povo. Ou seja, se o governo no poder fosse falar de mal de Fátima, também não seria muito bem visto. Por isso a coisa ficou assim, em água morna. Não, porque aqui no Brasil... Viu-se Fátima da parte do conteúdo da mensagem, não é? É o que se tem aqui no Brasil de você ter a captura ideológica que camisa da seleção é esse pessoal que foi para a rua de direita, né? Que
que a camisa amarela no Brasil virou associada a quem apoia Bolsonaro ou quem apoia o que nós chamamos de coxinha, né? É assim, um brasileiro em Portugal é visto como alguém de direita. Para nós. Porque os reacionários foram tudo para aí, né? Não só. Mesmo um brasileiro de esquerda, uma pessoa possa dizer que é de esquerda no Brasil, que vá para Portugal, assim por teleporte, vai ser visto como uma pessoa de direita assim que começar a falar. Porquê? Porque o brasileiro é muito nacionalista. Ou seja, adora a bandeira nacional, por exemplo, gosta muito de falar do Brasil. Nacionalista em termos, vai. Mas para nós é nacionalista. Porque nós raramente... mas porque o Bolsonaro criou o nacionalismo e entreguismo, criou a nova modalidade. O brasileiro tem muito orgulho no Brasil. Tem orgulho do Brasil, mas entrega a riqueza nacional, né? Bom, isso é outra história, né? Isso é outra história. O brasileiro tem muito orgulho da sua terra. Né? É muito... Portanto, para nós é nacionalista, para começar. E depois, é muito religioso, em comparação ao português médio. E são duas coisas muito associadas à direita, aqui. Portanto, a conjunção dessas, os brasileiros, mesmo que não sejam apoiantes de Bolsonaro, são quase sempre vistos como pessoas à direita. Você quer dizer, então, que em Portugal, Fátima não tem essa captura ideológica política? É apenas mais vista como um ícone religioso e mais como turismo. E política, não associamos política com Fátima. Que